Salve, povo do pensamento! Sejam bem-vindos. Esta é a nona aula do nosso seminário e nela nós vamos trabalhar com paisagens antropogênicas, ensaio de Anna Tsing. Como aquecimento poético para a aula de hoje, vamos assistir um trecho de uma fala de Ailton Krenak, realizada durante o Selvagem, ciclo de estudos sobre a vida. Vamos lá. Para a maioria das pessoas, a ideia do antropoceno é uma ideia exagerada de biólogos e alguns economistas distraídos, mas que não é uma coisa que está acontecendo. Não existe uma era. O que existe é um fragmento, aí, um evento muito curto e que eventualmente pode fazer a gente desaparecer daqui e muitos outros organismos antes da gente, que é o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo desaparecer os outros. A pretexto de que nós estamos num mundo em vias de desaparecer, nós estamos desaparecendo com todas as nossas companhias de viagem. Já que a Ana usou aquela imagem da nave, me deu esse absurdo de mandato de ficar aqui pilotando uma nave junto com vocês, essa configuração aqui dessa sala e tudo, o que me ocorre é que a ideia de que o mundo está acabando é uma ótima desculpa para a gente não fazer nada. E é mais fácil a gente acreditar que o mundo que nós vivemos pode acabar do que nós sejamos capazes de introduzir mudanças nesse mundo, que é de uma cretinice escandalosa. Além da preguiça, além da falta de coragem, ele denuncia também um cretinismo, que seria um empobrecimento do espírito. Nós temos que ter capacidade de mudar o mundo que nós estamos habitando, principalmente quando nós sabemos o dano que nós estamos causando com a nossa maneira de estar aqui. Não é por estarmos aqui. Essa casa comum, ela é um lugar maravilhoso para a gente coabitar com todos os outros seres que existem, né? Nós somos bem-vindos aqui. A questão é que quem não é bem-vindo aqui é o nosso modo de estar aqui. Nós estamos do jeito errado aqui na Terra. Anna Tsing costuma ser bastante crítica em relação à noção de antropoceno por conta do excepcionalismo humano que essa noção carrega. Ao mesmo tempo, parece haver no termo uma espécie de alerta que esta antropóloga norte-americana busca manter. Tal qual Ailton Krenak, Anna Tsing nos convida a pensar os problemas ambientais do nosso tempo. Em especial, a onda de extinções causadas por aquilo que ela nomina distúrbios humanos. O ensaio, tema da aula de hoje, Paisagens Antropogênicas, foi recentemente publicado no dossiê Vegetalidades, do Physiagrama. Anna Tsing inicia esse ensaio comentando dois equívocos comuns que costumam circular a noção de antropoceno. O primeiro equívoco, segundo ela, seria estabelecer uma relação direta entre as intervenções humanas no planeta e o antropoceno, visto que a nossa espécie, como todas as demais, provoca, desde que surgiu, transformações no planeta. Como exemplo, ela cita os castores, que criam lagoas e pântanos quando constroem suas barragens,
o que muda o ambiente para os peixes. E as bactérias que transformaram a Terra a tal ponto que, se fôssemos comparar, os efeitos provocados pelos humanos seriam quase irrisórios. Não somos os únicos, portanto, a moldar, intencionalmente ou não, a Terra. Já o segundo equívoco seria pensar o Antropoceno como a era de domínio humano sobre a natureza, visto que a função do Antropoceno não seria legitimar os sonhos de progresso. Pelo contrário, o objetivo do termo, segundo ela, seria a de nos conscientizar sobre o quanto não controlamos e sobre a desordem que nossa espécie causou sem nunca parar para pensar. O termo antropoceno refere-se ao escopo e à escala recentemente emergentes da perturbação que causamos e suas ameaças à vida multiespécies. Vemos essas ameaças não apenas nas mudanças climáticas globais, mas também na extinção de tantas plantas e animais, na poluição generalizada, na eutrofização dos corpos d'água e na emissão contínua de radioatividade e de resíduos tóxicos. Esse é o problema do antropoceno, não a perturbação humana em si. A partir dessa contextualização inicial, Anna Tsing apresenta uma primeira tese, que vamos resumir mais ou menos da seguinte maneira. Em boa medida, os equívocos que nos impedem de levar o antropoceno a sério estão relacionados com o conceito de intencionalidade. Ou seja, seria preciso ultrapassar a intencionalidade para compreender efetivamente a importância do antropoceno. Mas o que seria a intencionalidade? Intencionalidade é um conceito muito importante na fenomenologia de Edmund Husserl. E, por consequência, agenciado ao pensamento moderno e contemporâneo que foi influenciado pela fenomenologia. Como exemplo disso, podemos pensar em Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, Camus, Derrida e tantos outros. Em certo sentido, todo o existencialismo, bem como o humanismo contemporâneo, operam a partir da noção de intencionalidade. A criação do conceito em Husserl está relacionada com uma certa crítica ao modo como Franz Brentano pensava a intencionalidade. Husserl parte do pressuposto de que a consciência é sempre consciência de alguma coisa. E, nesse sentido, a intencionalidade seria aquilo que permite à consciência sair de si mesma em direção aos fenômenos. Ou seja, a intencionalidade, segundo Husserl, seria aquilo que relaciona os atos de consciência aos objetos que são constituídos por estes atos. Dizendo ainda de outro modo,
A intencionalidade da consciência tem uma intenção. É uma espécie de flecha que é lançada de um certo ponto e vai percorrer um certo local, um certo trecho, uma certa direção, até atingir um alvo. O ponto de onde a flecha é lançada chama-se sujeito. O alvo chama-se objeto. A intenção, portanto, é sempre do sujeito. A flecha parte sempre do humano, que é pensado por Russell como a parte ativa na constituição de mundos. Como os objetos não têm consciência de si, não podem ter intenção. Desse modo, por consequência, nossa espécie, a espécie humana, seria pensada como exceção diante as demais espécies que não possuem consciência de si e, portanto, não teriam intencionalidade. Para Anna Tsing, o conceito de intencionalidade carrega nosso pensamento para um lugar equivocado. Ele nos impede de perceber que estamos inventando mundos com as demais espécies. O conceito de intencionalidade nos impede de perceber que estamos inventando mundos com as demais espécies. Nos coloca numa posição arrogante, onde seríamos a única espécie a fazer mundos. Além disso, nos aprisiona numa espécie de roteiro infantilizado, onde haveria sempre uma intenção de fazer o mal. A noção de intencionalidade nos leva na direção errada. Primeiro, ela nos faz esquecer de que outras espécies também fazem mundo. Em segundo lugar, nos leva a pensar que tudo de que precisamos são boas intenções. Nosso problema não foi causado por um gênio do mal, como nos filmes infantis. Mesmo as práticas mais perigosas para o meio ambiente que conseguirmos imaginar, como o fracking ou a genética industrial, não são exercidas para destruir a Terra. A situação é melhor descrita da seguinte maneira: os investidores, focados em ganhos de curto prazo, não estão nem aí. E ninguém mais foi capaz de detê-los. A verdade é que eu poderia argumentar que a última frase funciona razoavelmente bem para explicar como criamos tantos problemas nos últimos 200 anos. Diante tal problematização ao conceito de intencionalidade, Anna Tsing apresenta o design não intencional em paisagens antropogênicas como um objeto de pesquisa. Objeto que ela vem trabalhando em parceria com um grupo de pesquisadores na Universidade de Aarhus, na Dinamarca. Este grupo desenvolve pesquisas em lugares devastados e define paisagens antropogênicas como paisagens que foram moldadas pela atividade humana. Dado o andamento das pesquisas, Anna Tsing indica que ainda é muito cedo para tirar conclusões. O que ela se propõe a apresentar, no restante do ensaio, são 4 ferramentas de pesquisa com as quais este grupo vem operando. A primeira ferramenta são
os corpos interespécies. Sobre esta ferramenta, Anant Singh diz o seguinte: uma revolução aconteceu nos últimos anos na intersecção entre a biologia do desenvolvimento, a teoria evolutiva e a ecologia. Ao longo do século XX, os biólogos trataram os organismos como unidades autônomas, e isso informou a criação dos algoritmos da biologia populacional. Acontece que agora os corpos, na maioria dos organismos, passaram a ser compreendidos como paisagens multiespécies. Nenhum organismo pode se desenvolver sem a ajuda de outras espécies. Isso muda muita coisa na prática da biologia. Entre outras coisas, traz a observação das relações interespécies de volta ao centro da disciplina. A segunda ferramenta são as ecologias de distúrbio. Vejamos o que Anant Singh diz a respeito dela. Durante a maior parte do século XX, os ecologistas se concentraram em comunidades ecológicas, imaginando-as como configurações estáveis em busca de equilíbrio. No final do século, porém, sua atenção voltou-se para o distúrbio, isto é, a ruptura das relações ecológicas. O distúrbio passou a ser entendido não apenas como um problema, mas também como uma abertura para a formação de novas ecologias. Existem muitos tipos de distúrbios que não têm nada a ver com os humanos, mas convém pensar os distúrbios antrópicos a partir desse quadro de análise. Eles não são apenas um fim, são também um começo. Que ecologias podem se desenvolver em lugares perturbados por humanos? A terceira ferramenta são as multiplicidades. Muitas vezes, pensamos os humanos como seres capazes de estabelecer apenas um tipo de relação com o mundo natural. Mas, na verdade, as ações humanas formam um mosaico, constituem uma multiplicidade. O senso comum ainda tende a associar a diversidade humana a tempos arcaicos, entendendo-a como algo que teria sido superado pelo progresso. Mas a diversidade também é moderna, mesmo quando se vale de legados antigos. Ainda não temos nem ideia de toda a perturbação ambiental humana no âmbito da tapeçaria da multiplicidade. E por fim, a quarta ferramenta é a curiosidade não humana. O que será necessário para conhecermos esses múltiplos projetos e seus resultados não intencionais? A primeira tarefa é reconhecer que os humanos não são a única espécie que explora o meio ambiente. Se imaginarmos a curiosidade não como um estado psicológico, mas como vontade de explorar, concluiremos que muitas espécies demonstram curiosidade. O corpo da maioria dos fungos consiste em filamentos semelhantes a fios que se espalham pelo solo ou pela madeira, explorando-os. Longe de pensar nos fungos como enraizados em um único lugar, podemos observar suas explorações, ou até mesmo aquilo que chamei de sua curiosidade.
Era isso, pessoal. Hoje vamos ficar por aqui. Desejo a vocês uma ótima semana. Nos vemos na próxima segunda-feira. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.